Muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um podcast da Formação da Avante. Esse é o podcast de formação como visitante, que quer entender um pouco mais o que a Avante traz para o PT, o que a gente vai fazer. Esse podcast aqui tá perfeito para isso. E aí, cara, ninguém mais, ninguém menos, a gente chama Ademário Costa, secretário-geral do PT de Salvador, Terra Boa. Ademário, dá seu alô para a galera. Olá, Sara. Como é que tá toda a companheirada aí da Avante do Brasil inteiro, a turma que está chegando, os simpatizantes. Primeiro, parabenizar toda a nossa iniciativa de construir um podcast fazendo parte dessa dinâmica nova de curso de formação política, quebrando o gelo. A gente está aqui para desenvolver, conversar e tentar aprofundar um pouco mais para a nossa turma do Brasil inteiro sobre a construção política da nossa organização, a Avante. Obrigada, Ademário. E junto com a gente também, para poder fazer esse debate sobre a Avante, ele, Gabriel Ribeiro, assessor da Secretaria Nacional de Formação Política do PT e coordenador da Escola Nacional de Formação. Fala para a nossa galera, Gabriel. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas. A ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre a Avante. Espero que você que seja militante da Avante goste, reafirme, você que está querendo conhecer a gente, se torne militante da Avante. Bom, gente, você já sabe que esse podcast é sem mais delongas, então vamos para as perguntas. Ademário, para você começar respondendo para a gente aí, o que justifica a existência de uma tendência como a Avante para o PT? Sarinha, a primeira questão que eu acho que ajuda a responder essa pergunta é fazer uma reflexão de que o PT ele é um partido de organizações políticas, né? Ele é essa experiência em comum no mundo democrático, um partido de trabalhadores que se organiza a partir de tendências internas e que disputa a democracia burguesa dentro do terreno da própria democracia burguesa. E nesse terreno o PT se afirma como um partido socialista. Mas essa concepção do PT sobre o que é o socialismo petista, ela vem se aprofundando ao longo dos anos e vem também sendo submetida à experiência prática do PT ser um partido que governa o Estado e o Estado burguês. Nesse sentido, dentro dessas experiências e dessas concepções que vão se constituindo e tentando encontrar essa síntese política do que é o socialismo petista, é importante compreender que existe um movimento interno no partido. O PT não é um partido imutável e uma de suas grandes riquezas é essa capacidade que ele tem de se renovar sempre, renovando opiniões, ideias, direções, ao mesmo tempo renovando a sua forma interna de organização. É nesse sentido de combinação com a essência do PT e com as pressões da conjuntura que o partido se viu na necessidade de se recompor internamente. A Avante faz parte de um processo de recomposição interna do partido que atinge todas as suas organizações e tendências, mas em particular no campo que a Avante se situa, a esquerda do PT. E a esquerda do PT, ela sofreu várias pressões também, como todo partido. A própria narrativa que justifica a existência de uma esquerda partidária dentro do PT, ela sofreu uma série de transformações. E de 2013 para cá, nós assistimos essas transformações se acelerarem, porque o debate sobre a forma de enfrentar a novidade de organização da extrema-direita, de enfrentar a batalha da comunicação, a batalha da tecnologia, a batalha da guerra híbrida, o sentido político de ser um partido socialista governando um Estado burguês no sistema capitalista, isso fez com que novas respostas e novas formas de organização partidária e novos impulsos de construção política fossem colocados como desafios ao PT. E esses desafios, uma das formas deles serem respondidas é justamente o partido ter essa capacidade de renovação, de reorganização e de reoxigenação. Durante muito tempo, o paradigma que organizou a esquerda do PT, ele ficou um pouco anestesiado. E a Avante surge justamente nessa condição de ser uma espécie de possibilidade política para os socialistas, para os revolucionários, para os comunistas, para as pessoas que reivindicam o debate da liberdade de expressão, da liberdade de organização, da capacidade de compreensão dos novos sujeitos políticos que devem tomar a frente
está presente no cenário da política partidária, dessa necessidade de compreender o debate do meio ambiente, o debate da comunicação, das novas tecnologias, e, ao mesmo tempo, reivindicando o clássico, né, da formação socialista, reivindicando o marxismo, o leninismo, a luta política de massas. Então, é nesse contexto de novos desafios colocados para o partido que a esquerda partidária como um todo ela se reorganiza, e nesse processo de reorganização da esquerda partidária surge justamente a construção da Avante. É quando se junta organizações, pessoas que vieram do movimento PT, pessoas que vieram da articulação de esquerda, da Brasil Socialista, né? E essa reorganização fez com que vários companheiros e companheiras que têm o socialismo como horizonte estratégico se encontrassem e compreendessem justamente a necessidade de ter uma esquerda partidária pujante, uma esquerda que tenha voto, força eleitoral, que tenha força social de massa e, ao mesmo tempo, se organize no partido. E, ao mesmo tempo, dialogue justamente com as novas questões colocadas na conjuntura de desafios para o PT e para a esquerda do PT. Então, o que é que justifica a existência da Avante? Eu diria que esse podcast, que a Avante é uma resposta, uma das melhores respostas que a militância do PT teve capacidade de apresentar e de propor ao partido para garantir a sua própria reorganização, garantir esse processo contínuo de reorganização partidária, que é uma das grandes questões que garantem a vida política do PT e tornam o PT esse partido em comum no mundo e tornam o PT também essa capacidade de resistência, de resiliência e de se reapresentar para o futuro, né? Então, nós temos na Avante um núcleo político que espraia por toda a organização, de pessoas que entendem o PT como um partido estratégico, acho que isso é importante afirmar, que compreende também que o PT é a principal ferramenta política de organização da classe trabalhadora brasileira, mas, ao mesmo tempo, compreende que essa ferramenta política ela precisa se reorganizar, se reoxigenar e se reapresentar a todo momento, porque nós temos a compreensão de que a dinâmica da política e da capacidade de enfrentamento político, de disputa de espaço, de apresentação de ideias, isso faz com que as organizações partidárias tenham que se modificar. A Avante é um exemplo concreto, vamos dizer assim, de organização de novo tipo dentro do partido. E isso é fundamental. Então, para concluir essa parte aqui da pergunta, eu quero dizer o seguinte: a Avante é essa resposta política que o PT precisa sempre para continuar existindo enquanto ferramenta de respostas políticas e organizativas à altura dos desafios que as conjunturas impõem ao partido. E na conjuntura que nós vivemos de 2013 para cá, em 2015 nós tivemos a capacidade de construir essa ferramenta importante para organizar o PT, que é a Avante, essa corrente socialista, democrática, de massas, antirracista, anticapitalista, feminista e que nem à toa que se chama de A Avante, né? É uma alegre, feliz e menina atenta que se prepara aí para responder os desafios do futuro. Obrigada, Demário. É você, então, que está chegando agora na Avante, que está entendendo sobre a nossa corrente. É importante você saber que é a Avante feminina e feminista, tá? Gabriel, e aí, você quer dar uma palhinha um pouco sobre essa pergunta? O Ademário já fez uma síntese que eu acho que é brilhante, mas eu queria ter uma coisa que eu gosto de dizer quando eu penso na nossa contribuição para o PT. Eu vou fazer duas caricaturas para explicar. A primeira é que, durante muito tempo, a esquerda do PT foi reconhecida como setores que eram os intelectuais do PT, mas com pouca ou uma menor base social nas lutas sociais. Por outro lado, a maioria do PT sempre se reivindicou de ter muita base social, no entanto, uma formulação política ainda pouco desenvolvida para as tarefas do PT. Eu gosto de pensar que a nossa contribuição para o PT é centralmente ser uma corrente da esquerda do PT, ou seja, em vários momentos nós vamos questionar o PT, nós vamos tensionar o PT, nós vamos dizer que a posição política do PT, que o PT errou. Um exemplo muito prático disso é os setores que formaram a Avante, naquele momento que a companheira Dilma estava sofrendo
o processo de golpe, nós defendíamos que a Dilma tinha que mudar a política econômica, tirar o Levi do governo, mudar a orientação econômica para ter base popular para sustentar o governo. Por outro lado, a gente também quer ser uma corrente com base social organizada, com gente no país inteiro fazendo luta política, organizando os setores populares. Eu acho que essa síntese de ser uma corrente que tem ideias muito bem nítidas, mas também tem base social, é uma contribuição que a gente consegue dar para o PT. Bom, Gabriel, então, nesse mesmo eixo, quais que são as ideias e lutas que a Avante se propõe e já propôs para o PT aí nesse meio do caminho? Esses 7 anos de existência que nós completamos em outubro do ano passado. Olha, a primeira, eu acho importante dizer que esses setores que formaram a Avante defendiam que, como tática para enfrentar o golpe contra a companheira Dilma, a gente tinha que mudar a política econômica, não ter o Levi no governo, não ter o Meirelles naquele momento do governo. E, infelizmente, a gente perdeu a nossa posição no PT. Talvez a história tivesse sido outra se a gente tivesse ganho a nossa posição no PT. O segundo movimento que eu acho mais importante foi quando começou as ameaças contra o Lula. E a nossa posição era uma posição de que a gente tinha que enfrentar o sistema que queria prender o companheiro Lula. Tinha setores no PT que avaliavam que se Lula fosse preso, o STF em meses liberaria o Lula. E isso demorou mais de 500 dias. A terceira posição, que eu acho que é a mais importante, a Avante ajudou a construir a eleição de 2018, quando o companheiro Haddad se tornou nosso candidato. A gente estava na coordenação de campanha. E logo depois, a gente defendia que a posição do PT tinha que ser uma posição de fora Bolsonaro. E tinha gente na esquerda e até no PT que dizia que ainda não era o momento, etc. E o que a gente dizia era duas coisas. Primeiro, que o governo Bolsonaro seria o pior governo da história desse país. Mas segundo, que a eleição de 2018, da forma como foi disputada contra nós, ela era legítima. Então, ela não podia simplesmente a gente reconhecer o governo Bolsonaro como um governo eleito. De 2018 para cá, eu acho importante dizer as posições que a gente foi ocupando do PT. O companheiro Wilson, ele foi secretário nacional de formação e logo em seguida a companheira Maria do Rosário. Eu acho que internamente no PT essa é a nossa maior contribuição. Nós trouxemos para o processo de formação política, primeiro, uma formação que está ligada a pensar, mas também a agir. Uma formação que propõe o nosso militante construir teoria, mas uma teoria para a prática, para a ação. Segundo, e a melhor representação disso eu acho que é o Nova Primavera, que reflete e mais também propõe organizar nossa base. Segundo, a gente propôs organizar um Sistema Nacional de Formação. No início desse mês, o PT, o Diretório Nacional, aprovou a construção do Sistema Nacional de Formação do PT, e isso é uma tarefa importante, porque agora quer dizer que a gente iniciou um processo de ter formação política, coletivos municipais no país inteiro para ajudar a formar milhões de militantes. E terceiro, que eu acho que essa é uma tarefa fundamental e é parte das nossas posições, que é como o processo de formação política ajuda a transformar a força eleitoral do Lula e do PT em força social organizada. Essa eu acho que é a tarefa mais importante da nossa geração. Nós derrotamos o Bolsonaro e o bolsonarismo na eleição, mesmo com todos os crimes que eles cometeram, mas nós só vamos derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo politicamente com uma grande base social organizada. Isso quer dizer que em cada bairro, em cada cidade, em cada lugar, a gente tem que ter núcleo, comitê popular de luta, gente organizada em torno das nossas bandeiras, e essa nitidez que a formação política, organização, comunicação são um central para a gente construir uma base popular, é uma das contribuições que nós trouxemos para o PT. Tem umas coisas que eu acho que são importantes de serem destacadas. Por exemplo,
todas as pessoas que estão nas principais posições de direção que nós indicamos para o PT são companheiras. Isso é uma prova de que o discurso e a prática têm que se encontrar quando a gente discute feminismo, antirracismo, combate à LGBTfobia, etc. Mas tem um segundo elemento que eu acho fundamental de dizer, de falar, que tem a ver com as nossas posições no PT, que é uma posição em que, ao mesmo tempo em que nós achamos que é importante construir dentro do Congresso, que é um Congresso adverso, uma base para sustentar o governo Lula, e da maneira que for necessária construir essa base para avançar os projetos que a gente aprovou na eleição de 2022, junto com isso, a gente quer combinar uma espécie de base social que não só sustenta o governo, mas que ajuda o governo a avançar nas ruas, com uma grande capacidade de mobilização social. Então, em síntese, eu diria que a nossa grande contribuição para o PT, nas nossas posições, é, primeiro, ajudar a tensionar o PT para a esquerda, mas não ficar na posição de grilo falante que só traz boas ideias para o PT. É também levar para a prática, para a ação política, o que nós defendemos de posição pública para o partido. É isso, Gabriel. Ademário, tem alguma coisa que te puxa aí na mente de ideias, de lutas que a Avante tem trazido para o PT? O microfone. A fala do Gabriel, eu queria completar ela com a questão que eu acho que tem muito a ver com as questões sínteses que ele apresentou, e que é importante que todo militante, toda militante da Avante tenha compreensão do que é que nós fazemos na prática, no dia a dia, enquanto organização política. Que isso precisa ser uma prática que exista em todo o Brasil. É a combinação que eu diria de quatro elementos: força social, força eleitoral, força orgânica e força partidária. O que significa isso? Significa dizer que, a partir da compreensão da necessidade da formação, da combinação da formação com a comunicação, com a organização, e com a compreensão da importância fundamental dos novos atores políticos e sujeitos de direitos na ação política, nós precisamos, a todo momento, esse é um trabalho que é constante, ele não é um trabalho que acontece no período eleitoral, ou no período do PED, ou no período da formação. É um trabalho diário. E de que trabalho eu estou falando? É a transformação contínua que se retroalimenta a todo instante da força social em força eleitoral, da força eleitoral em força partidária, da força partidária em força orgânica, e cada uma dessas forças que atuam ao mesmo tempo na sociedade, no partido e fora dele, elas se retroalimentam. A gente tem sempre que compreender que uma corrente política de esquerda socialista no Partido dos Trabalhadores, nessa conjuntura e nessa forma de ação do PT, ela não pode prescindir desses elementos. A todo momento da nossa militância, tem que olhar para o governo com o olho nas ruas, olhar para as ruas com o olho na eleição, olhar para a eleição com o olho no partido, olhar para o partido com o olho na tendência. A tendência como esse núcleo político orgânico central que organiza a nossa ação no partido, no governo, nas ruas, e isso tudo junto, todo esse conteúdo político é que organiza a nossa força, que organiza a nossa atuação e que nos dá a substância necessária para tensionar, disputar e organizar o PT na perspectiva que Gabriel apresentou, que é a perspectiva da esquerda e do socialismo. Então, dá uma contribuição saudando a militância da Avante do Brasil inteiro, mas, ao mesmo tempo, conclamando a nossa companheirada a exercitar politicamente na prática esse conjunto de ações que simbolizam, organizam e dão nitidez à prática política do que significa ser militante da nossa queridíssima Avante. Olha, eu queria dizer também que ninguém falou nisso, mas é a corrente da juventude, em que a juventude se sente muito bem representada e que a juventude dirige também essa corrente. Eu, como jovem, me sinto extremamente representada pela corrente em que faço parte e me sinto extremamente dirigente dessa corrente em que faço parte, porque é isso, a Avante é esse espaço que trata todas as pessoas
como iguais para poderem, com capacidade de dirigir a nossa tendência, de dirigir o nosso partido, que respeita os nossos quadros. Eu tenho certeza aí que você que está chegando agora vai sentir a mesma energia que a gente sente, a mesma paixão que a gente sente pela Avante. Gente, eu tenho certeza que esse podcast será estudado pelas próximas gerações avantinas, como diz nossa companheira Teca, ou Avanters, como diz uma parte da nossa juventude. Eu sei que vocês vão escutar isso e vão gerar essa discussão. Avanters é massa. A Avanters é massa, mas já vieram me criticar, Demário, dizendo que tem uma coisa meio inglesa no Avanters, que a gente tinha que pensar numa outra opção. Depois eu conto, então. Então, gente, eu queria dar o espaço agora para o Gabriel, para o Ademar se despedirem de vocês, e a gente se encontra no próximo domingo, às 9 da manhã, e também na quarta-feira, às 7 da noite, para mais uma oficina. E eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, com a sua militância, e que a gente se encontre aí daqui a pouco em mais um podcast também na semana que vem. Gabriel, dá o seu tchau, logo em seguida, Demário, e é isso. Obrigado por quem veio até aqui, pessoal. Junto com esse podcast também tem o caderno que está disponível com os nossos principais documentos da Avante. E eu queria muito abraçar a nossa militância que chega. Eu tenho pensado muito quando eu estou conduzindo os nossos encontros da Avante de formação, que eu conheço bem a nossa base no país inteiro e tem pelo menos 2/3 das pessoas que estão fazendo o processo de formação que eu não conheço. Ou seja, isso é um avanço. Quer dizer que nós estamos crescendo e tem muita gente nova chegando. Eu queria abraçar essa turma que está chegando. É isso aí, galera. Como dizem aqui na Bahia, que massa, muito bom, muito legal mesmo esse método, essa forma. Quero parabenizar a nossa turma aí da formação, que tem dado exemplo para o PT inteiro, dessa compreensão da importância mesmo de deixar mais jovem, né, mais atual, mais legal, mais gostoso a nossa metodologia política de formação, de organização. Parabéns a todo mundo e vamos aí, avante, né? Galera, avante, e é isso. Um beijo para vocês.